Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Esse vídeo que você acabou de abrir é o nosso especial de Boa Noite do Minuto com Deus. Uma seleção de mensagens que vão aquietar o seu coração, fortalecer a sua fé e te lembrar da presença do Senhor enquanto você descansa. Se você está procurando o devocional inédito do dia, a mensagem nova que foi postada hoje, é só clicar no vídeo que vai estar no comentário fixado aqui embaixo. Agora, se entregue a esse momento. Deixe a palavra de Deus falar com você. Deixe a sua mente descansar na presença do Senhor. E permita que Ele cuide do seu coração e da sua mente enquanto você ouve. Deixe o seu like, o seu joinha nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Boa noite, bom descanso e que Deus te abençoe poderosamente. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me assistindo à noite. Que a paz de Cristo esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, sobre o seu trabalho. Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida hoje, irmãos. Algo que o inimigo não quer que você ouça. Mas se você chegou até aqui, é porque Deus queria que você escutasse isso. Eu quero compartilhar com você um texto da Bíblia que está no livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 15. Eu vou ler primeiro na versão NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim: Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. E na versão A Mensagem está escrito assim: O Eterno, o Senhor, o Santo de Israel, está dando este conselho solene. Se querem salvação, voltem para mim e parem com esses esforços inúteis para se salvar. Sua força virá depois que se acalmarem, em completa dependência do meu poder. Exatamente aquilo que vocês se recusam a fazer. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. O seu like é muito importante. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Portanto, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. O capítulo 30 do livro do profeta Isaías é uma advertência de Deus ao povo de Judá, porque eles estavam vivendo uma crise política e espiritual. A Assíria, uma potência militar cruel e ameaçadora, ela estava avançando. E o povo de Judá, em vez de confiar em Deus, estava correndo para fazer alianças com o Egito, ou seja, buscando proteção humana. Só que essa atitude mostrava uma coisa: falta de fé. O povo não confiava mais no livramento de Deus. Eles preferiam estratégias humanas, diplomacia, exércitos estrangeiros. Eles buscavam segurança onde Deus já tinha avisado que haveria destruição. Irmãos, a tragédia da alma humana não é só o pecado, mas a recusa em ser salvo, em ser salva. Deus oferece descanso e o homem responde com pressa. Deus oferece silêncio e o homem responde com barulho. Deus muitas vezes oferece confiança e as pessoas exigem o quê? Provas. Você vive se distanciando de Deus e de tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Vive se distanciando do propósito do Senhor, da ajuda dEle e continua buscando por uma segurança humana.
por uma estabilidade material, por bens, lucro, sendo que Deus está te chamando para ter um relacionamento com Ele. Ele está te chamando para viver uma vida com Cristo. Deus está dizendo para você hoje o que Ele disse àquele povo. Se vocês voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos, confiem em mim e eu lhes darei força. Pare de lutar contra aquele que tem os seus dias todos contados em um livro. Se entregue ao Criador. Viva uma vida com Deus. Talvez você não perceba, mas essa distância que você insiste em manter, ela está te enfraquecendo. Você diz que está cansado, mas você não para descansar no colo de Deus. Você diz que quer paz, mas rejeita o caminho da calma que só o Espírito Santo pode trazer. Você se enche de tarefas, de compromissos, de distrações, mas o seu coração continua vazio. Você não foi criado para viver desse jeito. Então, não permita que o inimigo te conte essa mentira mais uma vez. Você foi criado para andar com Deus, para viver com Ele. E Ele ainda está aqui, te chamando para mais perto. No livro de Hebreus, no capítulo 4, do verso 9 ao verso 11, diz o seguinte: assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Olha só, Deus não precisa de você, pois a obra dele vai ser cumprida com ou sem você. Ele é soberano e nenhum dos planos dele vão falhar. Porém, Deus quer que você faça parte da obra dele. Ele quer você por perto. Sabe o que mais me corta o coração, irmãos? É que tem gente que escuta essa palavra e continua dizendo não. Não com a boca, mas com as atitudes. A pessoa diz que acredita, mas ela vive confiando mais no dinheiro do que em Deus. A pessoa diz que é de Deus, mas vive de acordo com os padrões do mundo. Ela diz que quer mudança, mas não aceita a única coisa que transforma: a presença de Deus. Mas ainda dá tempo, pois Deus te quer perto e Ele não desistiu de você. E se você me ouviu até aqui, é porque tem algo dentro de você que ainda sente esse chamado. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso, eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E junto com o seu pedido de oração, escreva pela fé a seguinte declaração: meu descanso está em Deus. Amém? Você pode declarar isso com convicção. Meu descanso está em Deus. Você quer continuar fazendo parte dessa corrente de oração? Se você quer, clica nesse botão que está aqui embaixo, logo abaixo do vídeo, está escrito assim, inscreva-se. Porque assim o seu nome fica registrado nessa corrente de fé, nesse grande movimento onde uns oram pelos outros. E você vai receber palavras como essa para a sua vida todos os dias. Tem muita gente querendo tudo o que é de Deus, menos o próprio Deus. As pessoas querem as bênçãos, mas não querem o compromisso. Querem a cura, mas não querem mudança. Elas querem o alívio, mas não querem se render aos pés do Senhor. Não viva desse jeito. Vá na contramão do mundo. Deus não quer ser um atalho na sua vida. Ele quer ser um único e principal caminho. E quando você entende isso, quando você entende que a maior dádiva de Deus
é a própria presença dele, você para de fugir. Você volta para a presença dele todos os dias. Você se acalma e finalmente encontra aquilo que você está procurando: paz, força e salvação. Deus está te esperando hoje e Ele te quer perto dele. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Por isso, se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui e declare pela fé: meu descanso está em Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por falar conosco com tanto amor. Obrigado porque, mesmo quando fugimos, o Senhor continua nos chamando de volta. Obrigado porque o Senhor nos quer por perto, não por interesse, mas por amor. Pai amado e querido, nos perdoa por cada um dos nossos pecados. Nos perdoa por tantas vezes termos buscado segurança onde não há segurança. Por termos confiado mais na nossa força do que no teu cuidado. Nos perdoa por termos vivido como se estivéssemos sozinhos, quando o Senhor sempre esteve aqui. Nos perdoe, meu Pai, por todas as vezes que te dissemos não com as nossas atitudes. Nos lava, nos limpa e nos purifica. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a confiar. Nos ajuda a parar de correr da tua presença e correr para a tua presença. Nos ensina a descansar em ti, mesmo quando tudo lá fora está em guerra. Nos ensina a termos calma quando o mundo nos exige pressa. Nos ensina, Senhor, a termos fé quando tudo ao nosso redor parece desabar. Porque a tua palavra nos prometeu aqui: se nós nos voltarmos para ti e ficarmos calmos, nós seremos salvos. E é isso que nós queremos, Deus. Queremos voltar, queremos confiar, queremos ficar contigo. Eu apresento diante do Senhor essa pessoa que está me ouvindo agora. Eu oro por esse homem, por essa mulher, por esse irmão e por essa irmã, que talvez estejam cansados de lutar sozinhos. Pessoas que estão vivendo com ansiedade, com medo, exaustas. Eu oro para que a tua presença invada esse lugar, essa família. Que a paz do alto venha sobre esse coração agora. Que a força do Senhor venha sobre esse corpo fraco, cansado. Que a esperança renasça dentro dessa mente, que estava até esse momento cheia de incredulidade, de dúvidas, e que essa pessoa possa sentir agora que o Senhor ainda está aqui e o Senhor ainda a quer por perto. Eu quero apresentar diante de ti, Pai, cada pedido de oração deixado aqui nos comentários. Cada filho, cada filha, cada familiar citado aqui. Eu oro por aqueles que enfrentam crises, dívidas, diagnósticos médicos desfavoráveis. Eu oro por aqueles que enfrentam traições, vícios, por aqueles que se afastaram da tua presença. Ó Deus, que o Senhor acolha cada nome, cada lágrima, cada clamor. Que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra na vida dessa pessoa. Que ela volte para a tua presença todos os dias e ali encontre descanso. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba no seu coração essa palavra. Olha só, tem dias que você já fez tudo o que devia fazer e você continua preocupado. Você continua com a mente cheia de preocupação, de ansiedade, de culpa. Descansa em Deus. Peça ao Espírito Santo,
Fala com Ele: Senhor, eu quero descansar nas Tuas promessas. Eu quero descansar em Ti. Tira esse peso dos meus ombros. Sabe, irmãos, tem problemas que nós não vamos resolver. Tem problemas que nós só temos que entregar nas mãos de Deus. Você já fez tudo o que podia? Então agora, deixa Deus agir. Ele vai agir do jeito dele, no tempo dele, como Ele quiser, usando quem Ele quiser. Não fique preocupado. Jesus disse em Mateus 11 o seguinte: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu lhes darei descanso. Em várias passagens bíblicas, Deus fala sobre descanso. Por isso que o Espírito Santo me conduziu a trazer essa palavra para você hoje. Você precisa descansar no Senhor. Entregue as suas preocupações, os seus problemas, os seus anseios nas mãos dele. E durma tranquilo, descanse tranquilo. Considere que você está nas mãos daquele que te criou, do Senhor do universo. E Ele é poderoso para te dar refrigério. Amém? Em nome de Jesus. E se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus tem poder para mudar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Talvez a visão seja o mais simbólico dos sentidos. Desde a antiguidade, enxergar foi associado a compreender, discernir, iluminar. Os filósofos diziam que a ignorância era como viver numa caverna escura e que o saber era como ver à luz do sol. Não por acaso, até hoje, nós usamos expressões como agora eu vejo, para dizer que finalmente entendemos algo. E curiosamente, embora os olhos sejam apenas um instrumento físico, é no cérebro e mais ainda na alma que a verdadeira visão acontece. O olho humano é capaz de distinguir cerca de 10 milhões de cores diferentes, mas ainda assim pode ser cego para aquilo que é mais importante: a realidade espiritual, o valor das pessoas, a direção de Deus. Por isso, enxergar, no sentido mais profundo, é um dom que vem do alto. E é sobre isso que essa reflexão vai tratar hoje. Sobre os diferentes tipos de visão e o que Deus deseja nos mostrar. Você já reparou que muitas vezes nós queremos que as pessoas enxerguem o mundo como nós enxergamos? Queremos que elas vejam com os nossos olhos, que elas compreendam com a nossa perspectiva. Mas será que nós mesmos estamos vendo com clareza? A palavra do Senhor nos mostra que há diferentes níveis de visão e que sem a ação do Espírito Santo nós podemos estar vendo de forma distorcida pelas lentes do medo, da raiva, enfim, de sentimentos que distorcem a realidade ao nosso redor. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like nesse vídeo. Quando você dá o like, o YouTube entrega essa mensagem para outras pessoas. Se você está chegando por aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos e quando você se inscrever, ative as notificações.
Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e ele está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. O primeiro versículo que eu quero compartilhar com você, dentro dessa reflexão sobre a visão, sobre os olhos, está em 2 Reis, capítulo 5, do verso 15 ao 17. Ele diz o seguinte: O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E no verso 17 diz assim: E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Às vezes, o medo toma conta da gente, porque nós estamos considerando apenas o que está diante dos nossos olhos. O servo do profeta Eliseu enxergou os exércitos inimigos, mas ele não conseguiu enxergar a providência de Deus. Cavalos e carros de fogo que Deus já havia providenciado para aquela batalha. Nós precisamos de uma visão espiritual, como a de Eliseu, para confiar que Deus está agindo, mesmo quando nós não enxergamos. O segundo texto que eu quero compartilhar com você está no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, do verso 22 ao verso 25, que diz assim: Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Eu vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista foi restaurada, e ele via tudo claramente. Esse é um milagre realizado por Jesus em duas etapas. Na primeira etapa, o cego passa a enxergar parcialmente. Ele vê pessoas como árvores. Muitas pessoas enxergam os outros, as outras, como objetos, como obstáculos, ou simplesmente como instrumentos para cumprirem os seus desejos, para realizarem os seus propósitos. Só Jesus pode restaurar a nossa visão, para que nós vejamos o outro em sua dignidade e no seu valor. Deus quer hoje restaurar a sua visão para que você veja gente como gente. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé aqui nos comentários o seguinte: Senhor, restaura a minha visão. Amém? Faça esse pedido de oração aqui para Deus. Senhor, restaura a minha visão. E o terceiro texto, escrito pelo apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4, que diz assim: Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era, e aqui Paulo escreve Deus com D minúsculo, o Deus dessa era, o Deus deste século,
cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Existe uma batalha espiritual sendo travada pela nossa visão. A cegueira espiritual impede muitas pessoas de enxergarem plenamente a luz do Evangelho. E nós temos que orar para que Deus remova esse véu. Em Mateus capítulo 5, verso 8, Jesus disse o seguinte: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ou seja, a verdadeira visão não depende só dos olhos, mas da pureza do coração. Para enxergar com clareza a vida, as pessoas, até o próprio Deus, nós precisamos de um coração alinhado com Ele. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem nesse momento com os olhos turvos pela dor, pelas decepções, pelas circunstâncias, pelo medo. Talvez você tenha enxergado pessoas como ameaças. Talvez você esteja vendo a vida como um fardo. E até mesmo você esteja vendo Deus como alguém muito distante. Mas o convite de hoje do Espírito Santo é muito claro. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. Por isso que eu pedi para você escrever: Senhor, restaura a minha visão. Não existe transformação sem verdadeira visão. Não existe cura sem revelação. É por isso que a gente precisa orar como Eliseu orou, clamar como o cego de Betsaida e buscar a pureza do coração prometida por Jesus lá no Sermão da Montanha. O nosso desafio de hoje é esse: não se conforme em enxergar com os olhos da carne. Peça a Deus uma nova lente. Clame a Ele por discernimento. Deixe o Espírito Santo purificar sua visão para que você veja o que Deus quer que você veja. A glória dele sobre você. O valor do próximo ao seu lado. E o propósito eterno que está à sua frente. Você está pronto para ver como Deus vê? Então eu quero orar pela sua vida. Amém? Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. E não se esqueça de declarar pela fé: Senhor, restaura a minha visão. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, hoje nós nos colocamos diante de Ti com um único clamor: restaura a nossa visão. Abre os nossos olhos espirituais. Abre os olhos, Pai, do nosso entendimento, da nossa fé, do nosso coração. Porque muitas vezes nós temos andado como cegos, tropeçando em sentimentos confusos, em julgamentos errados, em medos que nos paralisam e em ilusões que nos afastam da Tua verdade. Assim como o servo de Eliseu, nós nos sentimos cercados. Vemos exércitos de problemas ao nosso redor. E o desespero tenta tomar conta do nosso coração. Mas hoje nós te pedimos, Pai, abre os nossos olhos para que vejamos que o Teu exército é maior, que o Senhor já está agindo, mesmo quando os nossos olhos naturais não conseguem perceber. Assim como aquele cego que via homens como árvores, talvez nós tenhamos enxergado as pessoas de forma distorcida, como ameaças, como objetos, como meios para alcançar os nossos fins. Perdoa-nos por isso, ó Deus. Cura a nossa visão emocional e relacional. Ensina-nos a ver como o Senhor vê, com compaixão, com graça e amor. Eu oro por aqueles que estão cegos espiritualmente. A Tua palavra diz que o Deus deste século, o nosso inimigo, cegou o entendimento de muitos, para que não vejam a luz do Evangelho. Por isso eu peço, Pai,
remova esse véu, traz salvação, entendimento e revelação àqueles que ainda estão nas trevas. Purifica o nosso coração, porque os puros de coração verão a Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a cultivar uma vida de santidade, de arrependimento, de obediência. Que a nossa visão não seja distorcida pelo pecado ou pela amargura, mas que ela seja iluminada pela Tua presença. Eu quero orar por cada pedido de oração que está sendo apresentado aqui pelos meus irmãos nos comentários desse vídeo. Visita, Senhor, aquele que está enfermo e dê a ele a cura. Restaura essa pessoa que está vivendo um momento de crise no seu casamento, na sua família, nas suas finanças. Renova as forças daqueles que estão cansados. Consola essa família, ó Deus, que está enfrentando a dor da perda, a dor do luto. Sustenta com o teu vigor aquele que já não sabe mais para onde ir. Tu és o Deus que tudo vê. O Senhor vê as nossas dores, as nossas lágrimas e até o nosso silêncio. E nós confiamos que o Senhor já está agindo em nosso favor. Por isso nós terminamos essa oração declarando: abre os nossos olhos espirituais. Nós queremos ver a Tua glória, queremos ver a Tua mão sobre nós, queremos ver a vida com os Teus olhos. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa palavra abriu seus olhos de alguma maneira, não guarde ela só para você. Clica aqui no botão compartilhar, aqui do lado de cá. Selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos. Mande para pelo menos 3 pessoas que você ama e que você sabe que precisam ouvir essa mensagem. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Tem momentos na nossa vida em que a nossa alma fica cansada. O coração desacelera, a fé parece distante e você nem sabe explicar direito o que está sentindo. Você só sabe que está vazio, desanimado e talvez até decepcionado com Deus, mesmo que você não tenha coragem de falar isso em voz alta. O desânimo é um inimigo silencioso. Ele chega aos poucos. Às vezes vem disfarçado de cansaço, de estresse, de frustração. Outras vezes ele vem vestido de lógica. Você até tenta se convencer de que não vale mais a pena insistir, que já deu, que Deus prometeu, mas não fez, que talvez você tenha entendido errado. E aí, dia após dia, sem perceber, você deixa de orar. Você simplesmente para de orar. Para de acreditar, para de tentar. Você já não espera mais por aquele milagre. Já não sonha mais com o recomeço. Você simplesmente vai vivendo. Mas por dentro, você está apagado. Deixa eu te contar uma coisa. Você não foi chamado para viver assim. Essa escuridão não é a sua casa. Essa apatia não é a sua identidade. O seu coração foi feito para crer. A sua alma foi criada para confiar. E se você ainda está aqui, ouvindo essa palavra, é porque Deus ainda quer reacender essa chama dentro de você. Talvez você já tenha chorado demais, talvez esteja se arrastando por dentro, talvez já tenha tentado de tudo, mas se ainda resta um sopro de fé aí dentro, então respira fundo, porque hoje você vai orar. E você vai orar até que algo aconteça. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Que o Senhor esteja com você aí agora, te dando força, clareza e fé para continuar. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo,
O seu like é muito importante, porque através dele nós conseguimos alcançar muitas vidas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se você estiver passando por um momento difícil na sua vida, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Compartilhe a sua dor com a gente. Coloque o nome de alguém por quem você está orando. Escreva aqui o milagre que você tem buscado, a resposta que você tem esperado. No final dessa mensagem nós vamos orar juntos. Eu vou orar por você, mas eu quero que você ore junto comigo. Amém? E junto com o seu pedido de oração, escreva pela fé aqui o seguinte: a tua vontade é melhor do que a minha. Escreva isso como uma oração sincera diante do Senhor. A tua vontade é melhor do que a minha. Hoje eu quero compartilhar um texto breve com você, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 28. Diz assim: mulher, você tem muita fé. Que seja feito como você quer. Essa frase saiu da boca de Jesus. E essas palavras não foram ditas para uma rainha, nem para uma discípula famosa, nem para alguém perfeito. Ela foi dita a uma mulher estrangeira, desprezada pelos discípulos, ignorada no primeiro momento, mas que não desistiu. Era uma mulher cirofenícia. Ela veio até Jesus porque a filha dela estava sofrendo muito. Ela gritou, insistiu, implorou. Mas no começo é interessante que Jesus não respondeu nada. Ele ficou em silêncio. E o que a gente faz quando até o céu fica em silêncio? Quando parece que Deus está ouvindo todo mundo menos você. Muita gente nessa hora desanima, vai embora, se decepciona, se fecha, mas aquela mulher permaneceu ali. Ela ficou, mesmo sendo rejeitada pelos discípulos, mesmo sendo tratada como alguém de fora. E quando finalmente Jesus fala com ela, ele diz que não é certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Parece uma palavra dura, só que aquela mulher não se ofendeu. Ela estava ali pela sua filha. Ela olhou para Jesus e respondeu com fé: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aquela mulher não queria palco, ela não precisava de um banquete, ela só queria uma migalha. Porque ela sabia que uma migalha de Jesus era suficiente. Irmãos, essa mulher representa uma fé que é rara hoje em dia. Uma fé que não se ofende com o silêncio. Uma fé que não se afasta diante da espera, que não larga Jesus quando o milagre demora. E é por isso que Jesus falou assim: você tem muita fé. E naquele momento a filha dela foi curada. Você entende isso? A resposta veio porque ela continuou, ela perseverou, ela orou até que algo acontecesse. Talvez hoje você esteja se sentindo como essa mulher, ignorado, colocado de lado, pensando que o céu está calado, mas o silêncio não é ausência. O silêncio é prova de fé. E fé de verdade não precisa de aplauso, de sinais, ela só precisa de raiz. Continue orando, continue crendo. Mesmo que você se sinta o último da fila, porque o Deus
que viu aquela mulher também está vendo você. E ele continua dizendo que seja feito como você quer. A fé que insiste é a fé que recebe resposta. Em Salmos 42, versículo 5, está escrito assim: por que estou tão triste? O salmista conversando com ele mesmo. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Você já teve que se encarar de verdade? Conversar com você mesmo? Ficar em silêncio por alguns minutos e perceber que o problema não é só o que está acontecendo do lado de fora, mas o que está desabando aí dentro? Tem dias que a gente acorda meio estranho, não é? A gente nem sabe o motivo, ou talvez até a gente saiba e só não quer admitir. O coração está apertado, a mente fica pesada e a vida vai seguindo. A vida continua, mas você sente que não está indo junto. E o pior é que por fora está tudo funcionando. Você levanta, se alimenta, trabalha, responde mensagens, sorri quando precisa sorrir, mas por dentro você está se arrastando. E ninguém percebe, mas você sabe. E chega uma hora que você precisa se encarar. Parar de fingir e dizer para si mesmo: ei, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim? Isso também é fé, irmão. Ter coragem de olhar no espelho e admitir que você perdeu o ritmo, mas que você ainda quer voltar, isso também é fé. E talvez esse seja o seu ponto de virada. Não é uma pregação emocionante, não é um louvor triunfante, é você mesmo decidindo se levantar. É você dizendo: eu não quero viver assim. Eu não quero continuar nesse vazio. É você puxando de volta a sua própria esperança e dizendo: chega, eu já me deixei cair demais. Agora eu vou me lembrar de quem é o Deus que cuida de mim. Porque Ele cuida. Mesmo quando você se esquece, mesmo quando você duvida, mesmo quando você tem vontade de parar, de desistir. E se você, por algum motivo, parou de orar, parou de sonhar, deixou de acreditar, hoje é o dia de retomar isso. Você ainda vai sorrir por coisas que hoje só te fazem chorar. Você ainda vai agradecer pelas vitórias que agora parecem ser impossíveis. Mas para isso, você precisa se levantar por dentro, encarar o que está te afundando e colocar a esperança no lugar certo. Colocar a sua esperança em Deus. Você ainda vai louvá-lo. Amém? Isso é o que vai acontecer com quem não desiste. Tem gente que pensa que orar é só pedir as coisas para Deus. Mas eu aprendi uma coisa. Orar também é resistir. É manter viva a chama da fé, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. É dizer para Deus: eu ainda estou aqui, eu não desisti, e mesmo sem entender, eu continuo falando com o Senhor. Isso também é fé. A oração é o que segura a gente no lugar quando o mundo tenta arrancar. É o que mantém a esperança acesa quando tudo já desanimou a gente, sabe? É como se fosse uma raiz espiritual que mesmo sem barulho, mesmo escondida, continua te mantendo ali firme. Tem situações que a gente enfrenta em silêncio. Tem coisas que a gente não tem coragem de falar para ninguém.
mas Deus escuta. Ele escuta o que você diz e o que você sente. E mesmo que a resposta demore, orar continua sendo a forma mais poderosa de declarar que você acredita. Talvez você esteja orando há tanto tempo que já pensou em parar. Já pensou que Deus não vai fazer, que não tem mais jeito, mas independentemente do que aconteça, eu quero que você entenda, Deus está contigo. Deus está contigo, porque Ele prometeu. Em Mateus 28, versículo 20, Jesus falou o seguinte: e lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Todos os dias. Todos os dias foi o que Jesus falou. Nos dias bons, nos dias maus, naqueles dias que você não tem vontade de fazer nada, naqueles dias em que você parece ter uma fé pequenininha, Jesus está aí com você. Quando você ora sorrindo, ou quando você ora chorando, quando você acredita com todas as suas forças, ou quando você só consegue dizer assim, socorro Deus, como aquela música, né? Socorro Deus. Ele está com você, não como alguém distante, mas como um pai que te vê, te escuta e continua sustentando a sua caminhada. Então, continue orando, continue crendo. Não porque você sabe o que vai acontecer, mas porque você sabe quem está ao seu lado. Não deixe de acreditar. Jesus te ama, Ele tem um propósito para a sua vida, para a sua família. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. Isso é um ato de fé também. E declare o seguinte: a tua vontade é melhor do que a minha. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por esse dia, obrigado por essa palavra. Eu te agradeço por cada pessoa que chegou até aqui. Te agradeço porque o Senhor ainda fala conosco. Porque mesmo quando tudo parece silêncio, a tua presença continua sendo real. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por sustentar a nossa fé, mesmo quando ela está por um fio. Obrigado por lembrar com amor que ainda vale a pena orar, que ainda vale a pena acreditar, que ainda existe propósito, mesmo quando a gente não vê. Nós queremos te pedir perdão, Pai. Nos perdoe pelas vezes em que o desânimo foi mais forte do que a nossa oração. Por cada dia em que deixamos de dobrar os joelhos, porque achamos que não adiantava mais. Perdão por ter deixado o tempo passar sem abrir a boca, sem levantar os olhos, sem nos lembrar de quem é o Senhor. Perdão pelas promessas que nós desacreditamos, pelas palavras que nós já não declaramos mais para o Senhor. Hoje nós estamos aqui, voltando para a tua presença. Não com tudo resolvido, mas com o coração aberto, com a alma cansada talvez, mas disposta, querendo te encontrar novamente, querendo reacender aquilo que apagou, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor conhece a dor que a gente não consegue explicar. Só o Senhor entende o silêncio que nós carregamos por dentro. É por isso que nós oramos. Não porque está tudo bem, mas porque nós ainda cremos que o Senhor é bom, que o Senhor está aqui. Ó Deus, eu apresento ao Senhor essa pessoa que tem orado por tanto tempo, mas que por algum motivo se enfraqueceu nos últimos dias.
Ela acreditou por tantos anos, mas agora se cansou. Essa pessoa que ouviu tantas mensagens, mas mesmo assim hoje se sente sozinha. Toca esse coração, Pai. Dê a ela um sinal. Não um sinal de milagre, mas um sinal de que o Senhor ainda está por perto. Um sinal de que o Senhor ainda escuta. Que ela sinta agora a Tua presença, enchendo esse ambiente. Que ela sinta paz onde nesse momento há confusão. Que ela receba forças, vigor, onde só havia esgotamento. E que ela receba no seu coração essa verdade de que o Senhor não está longe. O Senhor está ao lado dela, até o último dia, até o final dos tempos. Eu oro por essa pessoa que não vê mais saída, por quem está pensando em desistir, por aquele que está cansado, exausto, desesperado. Liberta esse coração da paralisia, do desânimo. Que essa mensagem seja como um empurrão divino, dizendo: continua, ore, fique firme. Eu oro por aqueles que estão enfrentando enfermidades, dias de incerteza, de dor. Senhor, dê a cura para essa pessoa. Restaura, fortalece o sistema imunológico, acalma essa mente, dê sabedoria a esses médicos, dê paz aos familiares. Que esse momento difícil seja vivido com a certeza que o Senhor continua segurando cada detalhe. Eu oro por aqueles que estão lutando contra os vícios. O vício do álcool, dos jogos, vício da pornografia, da mentira, qualquer tipo de compulsão. Quebra essas correntes, Pai. Tira essa pessoa desse ciclo. Dê a ela a Tua liberdade. Eu quero orar por esse casamento que está em crise, por esse casal que está pensando em se divorciar. Visita essa família, esse relacionamento. Ensina essas pessoas a perdoar, a recomeçar, a amar com paciência. Conceda, Pai, um novo tempo para esse casal. Um tempo de maturidade, de leveza, de empatia, de paz. Eu quero colocar diante do Senhor cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. Todas as pessoas que estão orando aqui por suas famílias, por um amigo, por um filho, por um parente, todos os nomes que foram mencionados aqui nos comentários. Conceda a cada um aquilo que foi pedido, segundo a Tua vontade. Eu quero orar também por essa pessoa que não escreveu nada aqui, que não teve nem forças para escrever, mas que sentiu tudo. Por aqueles que não conseguem mais orar em voz alta. Que esse momento agora seja um recomeço. Que o Senhor fortaleça essa fé silenciosa e transforme essa pausa em um ponto de virada. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Continue crendo, continue orando, continue mantendo essa conexão com Deus, com o Espírito Santo, se alimentando da palavra. Todos os dias tem mensagens inéditas aqui, então visite o nosso canal, se inscreva, como eu disse no começo. Não deixe de ter esse momento de devocional com o Senhor. Isso é muito importante, irmãos. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. O que fazer
quando as promessas de Deus não se cumprem na nossa vida. Às vezes nós estamos esperando há tanto tempo o cumprimento de uma promessa ou de várias promessas e elas não acontecem. O que fazer? Como agir? Hoje eu quero falar sobre isso. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Antes de começar, eu queria pedir que você desse o like no vídeo, isso nos ajuda muito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Essas ações são muito simples e muito rápidas, mas elas ajudam a fazer com que essa mensagem alcance milhares de pessoas. E se além disso você quiser apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. Amém? O texto que eu quero compartilhar com você hoje está em Gênesis capítulo 15, do verso 1 ao verso 6. Gênesis capítulo 15, do verso 1 ao verso 6. Está escrito: Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Algumas atitudes de Abraão aqui, que eu quero destacar, foram extremamente importantes nesse momento da sua vida, onde já havia se passado muitos anos em que Deus o chamou, Deus fez a ele uma promessa de que ele seria pai de uma grande nação, mas ele não tinha filhos. E quanto mais o tempo passava, parece que mais essa promessa ficava distante, porque Abraão já estava numa condição de velhice. E além de tudo, a sua esposa era estéril. Sara não podia ter filhos, mas ele caminhava de acordo com a promessa que Deus havia feito a ele. Então, uma coisa que eu quero destacar aqui nesse texto está no versículo 1. Abraão recebe uma mensagem de Deus. Deus fala com Abraão numa visão. Deus diz assim: Não tenha medo. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Deus não estava apenas reafirmando a aliança que havia feito. Deus também estava dizendo para ele: Não temas, Abraão. Não tenha medo. Eu sou o seu escudo. Escudo é aquilo que protege. Escudo é aquele que guarda, aquele que nos envolve. Então Deus estava dizendo: olha, para muitas pessoas eu envio anjos, mas no seu caso, eu mesmo estou à frente da sua vida. Sou eu quem te protejo. O que fazer quando as promessas não se cumprem? Primeira coisa, desabafe diante de Deus. Abraão foi sincero.
No verso 2, ele abre o coração diante de Deus. Olha o que ele diz: ó soberano Senhor, o que me darás se eu continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. Tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. A promessa não se cumpriu, as coisas não aconteceram. Se derrame na presença de Deus. Desabafe para Deus. Às vezes a gente fica preso a uma oração, a um estilo de oração tão formal, tão religioso, e nós nos esquecemos de dizer para Deus aquilo que realmente tem nos importunado, aquilo que tem tirado a nossa paz. Tiago disse que nós devemos apresentar ao Senhor as nossas petições. Então não tenha receio de dizer para Deus aquilo que realmente importa. Olha, Senhor, eu estou passando por isso e por isso aqui na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha saúde, no meu relacionamento conjugal. A promessa que o Senhor havia feito para mim não se cumpriu. Eu não tenho experimentado uma vida abundante como o Senhor me prometeu. Desabafe com Deus. A primeira atitude diante da crise, diante das promessas não cumpridas. A resposta de Deus foi uma palavra. Deus falou: o seu herdeiro não será Eliezer. Eu vou fazer com que Sara gere um filho seu, um filho das suas entranhas. E Deus o levou para fora da tenda e pediu que ele olhasse para o céu. Segunda atitude, quando as promessas não estão se cumprindo na nossa vida. Saia do lugar que está limitando a sua visão. Ou pare de olhar para as circunstâncias. Porque quando nós começamos a olhar para as circunstâncias, nós começamos a imaginar que as coisas vão se resolver de uma maneira lógica, de uma maneira natural. Mas muitas vezes, Deus vai fazer com que as promessas se cumpram na nossa vida através de um milagre. Então Deus tirou Abraão de dentro da sua tenda, de dentro do lugar que limitava a sua visão, e pediu para que ele olhasse para o céu. Porque do céu é que viria o milagre, a vitória, a conquista. Então a segunda coisa, para você que está esperando que uma promessa se cumpra na sua vida, é olhar para Deus. É se lembrar de que você serve a um Deus onipotente. Um Deus que pode todas as coisas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Um Deus de milagres. Amém? E no versículo 6, a terceira atitude que nós podemos aprender aqui, que Abraão teve quando a promessa não se cumpriu. O texto diz assim: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. A terceira coisa, quando uma promessa não está se cumprindo, é continuar crendo, é ter fé. Por isso nós precisamos alimentar a nossa fé. E a nossa fé é alimentada pela palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se alimente todos os dias da palavra do Senhor, porque assim você estará alimentando a sua fé. E saiba que Deus tem um tempo determinado para que as coisas aconteçam na sua vida e na sua família. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Eu queria pedir que você escrevesse aqui nos comentários a seguinte frase: as promessas vão se cumprir. Escreva isso como uma declaração de fé. As promessas vão se cumprir.
E escreva ainda outro comentário com o seu pedido de oração. Se você tem um pedido de oração específico, escreva aqui e vamos clamar juntos a Deus nesse momento. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos pela tua santa e poderosa palavra, que sempre fala ao nosso coração, que sempre ministra ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que queríamos ouvir. Ó Deus, eu sei que muitas pessoas que estão sendo alcançadas por essa mensagem estão passando por um tempo de provação, por um tempo em que as promessas do Senhor não se cumpriram. E aparentemente as circunstâncias apontam que essas promessas não vão se cumprir. Quando elas olham para as circunstâncias, para os recursos que ela tem, para tudo que está acontecendo, é como se tudo apontasse para o não cumprimento das tuas promessas. Mas eu sei que o Senhor é um Deus de milagre, um Deus de amor, de misericórdia, um Deus cujo poder é infinito. Por isso, eu peço que o Senhor olhe com compaixão para a vida dessa irmã e desse irmão, que estão aqui escrevendo nos comentários, com fé, que a promessa do Senhor vai se cumprir. Eles creem, eles têm esperança no Senhor. Portanto, que o Senhor não despreze essa oração que está sendo feita aqui, em nome de Jesus. E que no tempo certo as coisas aconteçam. Que no tempo certo as portas se abram. Que no tempo certo eles possam vencer essa crise. Eles possam experimentar um momento favorável nessa família. Que esse ministério seja restabelecido. Que essa casa experimente a tua salvação, a tua libertação. Todas as pessoas que moram aí, todas as pessoas que compõem essa família. Nós derramamos diante do Senhor toda a nossa frustração, os nossos anseios, tudo aquilo que tem nos perturbado, aquilo que tem tirado a nossa paz, porque cremos que Tu és um Deus poderoso, que pode fazer coisas infinitas na nossa vida e na nossa família. É por isso que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Antes de sair, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com os seus contatos. É só você clicar aqui embaixo, tem um botãozinho compartilhar. Aí vai aparecer o ícone do WhatsApp. Mande para os seus grupos, mande para os seus contatos, para as pessoas que você ama. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento, reconhecendo que Tu és soberano sobre todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina que os Teus planos são maiores e melhores do que podemos imaginar. Pai, eu Te apresento a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora. O Senhor conhece o coração dela, as lutas que ela tem enfrentado, as batalhas que ninguém vê, as orações que ela faz muitas vezes em silêncio. Talvez ela esteja desanimada, sentindo que não tem forças para continuar. Mas eu peço que o Teu Espírito Santo fortaleça essa vida agora. Assim como o Senhor falou com Josué e lhe deu palavras de coragem e direção, eu peço que o Senhor fale com essa pessoa hoje, que a fé dela seja renovada, que a esperança se acenda novamente no seu coração, que todo medo e insegurança sejam dissipados pela certeza da Tua presença. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã.
Deus tem uma vida vitoriosa para você. Muitas vezes, antes de alcançarmos tudo que Deus tem preparado para nós, nós vamos enfrentar desafios, lutas, momentos difíceis. É nessas horas que a nossa fé precisa ser firmada, porque as promessas de Deus não falham. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Significa que aquilo que Deus tem para você vai muito além do que a sua mente pode imaginar. E hoje eu quero te mostrar 7 palavras que Deus liberou sobre Josué, quando ele estava prestes a entrar na Terra Prometida. Essas palavras fortaleceram a fé de Josué e o conduziram à vitória. E hoje elas podem fortalecer a sua vida também. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo. Faça isso agora, porque se deixar para o final você acaba esquecendo. E o seu like é que faz com que nós consigamos alcançar milhares de vidas com a palavra de Deus todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para você receber mais vídeos de fé, de palavra e de oração, como esse que você está assistindo. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar por você. E declare pela fé aqui nos comentários: eu viverei um novo tempo. Você crê nisso? Você crê que pode experimentar um tempo favorável de Deus na sua vida? Então escreva isso aqui pela fé. Eu viverei um novo tempo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, que é um projeto evangelístico independente, se torne membro do canal. Ou nos apoie através da chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. 7 palavras que Deus liberou para Josué e que eu quero liberar sobre a sua vida agora. Primeira palavra: prepare-se. Em Josué capítulo 1, verso 2, Deus disse: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão. Irmãos, Josué tinha acabado de enfrentar uma grande perda. Moisés, o líder que o guiou por tantos anos, havia partido. A dor da perda poderia ter paralisado Josué, mas Deus não permitiu. Deus estava dizendo a Josué que era o momento de se levantar e seguir adiante. Talvez você também tenha enfrentado perdas. Talvez algo ou alguém muito importante para você não esteja mais ao seu lado. Mas ouça o que Deus está dizendo. Prepare-se, porque Ele ainda tem algo para realizar na sua vida. A versão da Bíblia, a Mensagem, traz esse versículo de uma forma ainda mais impactante. Meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. Isso significa que, apesar da dor, Deus nos chama para prosseguir. Ele não quer que você fique preso ao que ficou para trás. Ele tem novas promessas para a sua vida. Então, erga-se. Não deixe que o passado te impeça de viver o que Deus tem preparado para o seu futuro. A promessa ainda está de pé, mas é preciso estar pronto para atravessar o Jordão, para tomar posse do que Deus já determinou para você. Segunda palavra: existem promessas sobre a sua vida. Essa foi a segunda expressão que Deus liberou sobre Josué.
No versículo 3, Deus declara: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Essa não era uma promessa vazia. Deus estava dizendo a Josué que as circunstâncias podiam mudar, as pessoas poderiam partir, mas a palavra dele permaneceria. Talvez hoje você olhe para a sua vida e veja desafios enormes, mas eu quero que você se lembre, as promessas de Deus não dependem de situações favoráveis. Deus não precisa que tudo esteja perfeito para agir. Ele cumpre aquilo que prometeu, independentemente das dificuldades que estiverem pelo caminho. E essa verdade precisa estar no seu coração. Quando você crê no que Deus falou, sua fé se fortalece e você encontra forças para continuar. Se Deus disse que você vai vencer, então você vai vencer. Se Ele prometeu que estará com você, Ele estará. O que Ele tem para a sua vida, ninguém pode impedir. Terceira palavra que o Senhor liberou sobre a vida de Josué: a minha presença será contigo. No versículo 5, Deus faz essa promessa poderosa. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Essa foi uma das garantias mais importantes que Josué poderia receber. Ele estava assumindo, irmãos, um grande desafio, liderando uma nação, enfrentando inimigos e entrando em um território desconhecido. Mas Deus disse para ele: você não está sozinho. E essa promessa vale para você também. Você que está me ouvindo aí. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos nas batalhas da vida, não é mesmo? Quando tudo parece difícil, quando os problemas parecem maiores do que a gente pode suportar, nós temos a sensação de estarmos lutando sozinhos. Mas essa não é a verdade. Isso é o que o inimigo quer que você entenda, que você acredite, que você está sozinho. Mas isso não é verdade. Deus está contigo. O Deus que esteve com Moisés, que esteve com Josué, está contigo. Mesmo nos momentos mais desafiadores, o Senhor nos garante: eu estarei com você. Eu não te abandonarei. A quarta palavra que o Senhor deu a Josué foi um comando direto: seja forte e corajoso. Josué capítulo 1, versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. Diante dos desafios, Deus não quer que você se encolha de medo. Ele quer que você se fortaleça nele e avance com coragem. Existem dois elementos essenciais para alcançar as promessas de Deus: força e coragem. Força para continuar, mesmo quando as circunstâncias tentam te enfraquecer, e coragem para dar passos de fé, mesmo sem saber exatamente como tudo vai acontecer. Muitas pessoas desistem no meio do caminho porque não têm coragem de enfrentar o novo. Mas Deus te chama para ir além, para avançar sem medo, para confiar que Ele já preparou o caminho. E eu te pergunto, o que tem tentado te parar? O que tem gerado medo no seu coração? Seja qual for a resposta, Deus já te deu a direção. Seja forte, seja corajoso. Quinta palavra: tenha foco. No versículo 7, Deus diz o seguinte: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para
à esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Olha só, Josué estava prestes a liderar o povo para conquistar a terra prometida. Mas Deus traz esse alerta. Não se desvie, não perca o seu foco. A vida vai te oferecer muitas distrações, muitas oportunidades que parecem boas, mas que podem te afastar do propósito de Deus. Então, cuidado. O inimigo não precisa destruir você. Ele só precisa tirar o seu foco. Se você deseja viver as promessas de Deus, precisa aprender a dizer não para aquilo que te afasta da vontade dele. O seu foco precisa estar naquilo que realmente importa. Não adianta orar pedindo direção se na hora de agir você se distrai com coisas que não te edificam. Foque na palavra de Deus, foque no seu chamado, foque naquilo que Ele já colocou no seu coração. Sexta palavra que Josué ouviu da parte de Deus: alimente a sua mente com o que te inspira. No verso 8, Deus disse: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O que você tem colocado na sua mente? Deus orientou Josué a encher sua mente com a palavra, porque ele sabia que tudo começa no pensamento. Pessoas bem-sucedidas preenchem a mente com coisas boas, com palavras de fé, com ensinamentos que fortalecem a alma. Seja intencional nisso, irmão. Escolha ouvir aquilo que edifica, aquilo que te fortalece. Ouça, leia a Bíblia, mensagens inspiradoras, reflexões que te aproximam de Deus. Por isso que eu pedi para você dar o like aqui nesse vídeo, para você se inscrever no canal, porque assim o YouTube vai recomendar palavras assim para você, palavras de fé, de encorajamento. Preencha a sua mente com a fé, porque aquilo que ocupa os seus pensamentos define o rumo da sua vida. Amém? Eu vou dizer de novo. Aquilo que ocupa os seus pensamentos define o rumo da sua vida. O que tem ocupado a sua mente? E a sétima e última palavra que Deus falou para Josué: não tenha medo e não desanime. Josué capítulo 1, verso 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Muitas pessoas começam o ano cheio de planos, cheios de expectativas, mas quando as dificuldades aparecem, o desânimo toma conta. O medo paralisa, a insegurança cresce e, de repente, tudo parece difícil demais de ser alcançado. Mas Deus está dizendo para você não ter medo e não desanimar. E presta atenção, o desânimo pode vir de muitos lugares. O desânimo pode vir através de problemas financeiros, pode vir por causa de questões familiares, pode vir por causa de metas que parecem impossíveis de serem alcançadas. O desânimo vem quando você tem aquela sensação de que você está tentando, mas nada está dando certo, nada está mudando. E às vezes o desânimo surge do nada. Você acorda sem vontade, sem motivação,
sem saber explicar o porquê. Mas quando isso acontecer, traga à sua mente tudo aquilo que Deus já fez por você. Lembre-se das bênçãos que Ele já te deu, das portas que Ele já abriu, das orações que Ele já respondeu. O medo e o desânimo são estratégias do inimigo para te fazer parar. Mas Deus está com você. E se Ele está ao seu lado, não há razão para ter medo. Amém? Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Eu quero colocar diante do Senhor o seu pedido de oração. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação específica, escreva ela aqui. Se você não quiser detalhar, escreva apenas a área da sua vida que precisa de um milagre, que precisa de uma restauração, de libertação, de cura, de provisão. Se você tem orado por alguém, eu falo isso porque eu recebo centenas de mensagens todos os dias de pessoas pedindo oração pelos filhos, pelo cônjuge, por alguém da família que está enfrentando uma enfermidade, por um casal que está passando por um momento de crise, por alguém que está se recuperando de uma cirurgia, por uma pessoa que está hospitalizada, por uma situação que aos olhos humanos parece impossível. Eu recebo esses pedidos de oração todos os dias. Eu quero que você declare o nome dessa pessoa por quem você está orando aqui nos comentários. Escreva o nome dele, escreva o nome dela, porque nós servimos a um Deus que pode coisas sobrenaturais. Quando os nossos recursos naturais se esgotam, Deus entra com a sua ação sobrenatural. Quando aos nossos olhos não parece mais ser possível, Deus entra com o impossível. Por isso, não deixe de escrever aqui o seu pedido de oração, pela fé, e declare isso com convicção. Eu viverei um novo tempo. Eu viverei um novo tempo. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero me colocar diante do Senhor agora para te agradecer por essa palavra tão poderosa, tão forte, que falou ao meu coração e que certamente está ministrando ao coração dessa pessoa que está ouvindo. Obrigado. Sabemos que o mesmo Deus que fortaleceu Josué está conosco hoje. O Senhor não mudou. As tuas promessas continuam vivas e nós podemos confiar na tua direção para as nossas vidas. Nós queremos te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que deixamos o medo tomar conta de nós, pelas vezes em que duvidamos da tua presença, pelos momentos em que nos desviamos dos teus caminhos. Nos perdoe por nos deixarmos dominar pelo desânimo e pela ansiedade, ao invés de descansarmos na certeza de que o Senhor cuida de nós. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa pessoa que está ouvindo essa oração agora. O Senhor conhece as lutas dela, as batalhas internas, as dores que ninguém vê. O Senhor sabe das dificuldades que tem tentado enfraquecê-la. Mas eu oro em nome de Jesus, que o Senhor renove a força dessa pessoa agora. Que ela receba um novo ânimo, uma nova esperança. Que ela se levante, se fortaleça na tua palavra e que a presença do teu Espírito Santo guie cada passo dela. Assim como o Senhor foi com Josué e disse para ele ser forte e corajoso, que essa pessoa que está me ouvindo receba também esse comando e se fortaleça e receba coragem. Eu oro para que ela tenha foco, meu Deus, para que ela não se desvie do teu propósito, da tua palavra,
nem para a direita, nem para a esquerda, mas que siga firme nos teus planos. Que toda distração caia por terra, que toda dúvida seja removida, que a tua paz preencha esse coração. Ó Deus, que essa mente seja inundada por bons pensamentos, que ela escolha alimentar o seu coração com a tua palavra, com aquilo que edifica, com aquilo que fortalece. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo pensamento de derrota, de fracasso, de desânimo e pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé. Eu oro por aqueles que estão desanimados. Eu oro por essa pessoa que perdeu a motivação, que perdeu o encanto, que não tem mais forças para continuar. Toca nessa vida agora, meu Pai. Derrama sobre ela ânimo, alegria, coragem, confiança, ousadia. Que todo espírito de medo, de incredulidade e de insegurança sejam quebrados agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Contempla, Senhor, cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários e atenda a cada um segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa palavra falou ao seu coração, não guarde ela apenas para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para todas as pessoas que você ama.